Pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa tarde para vocês. Quero dizer que cada dia mais a gente temos que nos aproximar de Deus pela palavra, porque o próprio Deus, ele diz, glorificar o homem, gloricie nisto, em me conhecer, e conhecer a Deus é pela palavra. A gente entende e sabe do que é que Deus gosta e o que é que Deus nos ensina. Então, gente, as pessoas estão vivendo na carne. As pessoas, elas ainda não nasceram do Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele disse a Nicodemos uma vez que era preciso nascer de novo. Quem nasce do Espírito é Espírito, mas quem nasce da carne só entende as coisas da carne. Por isso, eis muitos aí, incrédulos e que não acreditam na palavra de Deus, porque eles são carnais, eles só compreendem e entendem as coisas deste mundo, o que eles enxergam com os olhos físicos. Mas para a gente entender as coisas espirituais, celestiais, nós temos que nascer. Aquele que já nasceu entende tudo, porque Deus o revelou o mistério dele. Então vejamos aqui as obras da carne e o fruto do Espírito. Então Paulo, ele diz aqui, ensinando para todas as pessoas que querem seguir o mandamento de Jesus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os prazeres da carne. Ou seja, andar em espírito e não cumprir e não satisfazer os desejos carnais. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então vejamos aqui. Quantos são as pessoas que estão fazendo o desejo da carne? Quantas são as pessoas que estão pensando que estão debaixo da graça, estão debaixo da lei? Estão debaixo da maldição, da ira de Deus. E enquanto essas pessoas, elas não nascerem do Espírito Santo, que é da palavra, não tem como elas entender o propósito de Deus, do Deus vivo, verdadeiro na vida delas. Então, Paulo, ele relata bem explicadamente o que é viver na carne. Vamos aprender? Vamos ver se eu e você, a gente está andando em espírito ou se a gente está vivendo pela carne. Porque as obras da carne são apresentadas, as quais são. Vamos lá, que são muitas. E é o que as pessoas hoje elas vivem. Dizem que vivem uma religião que é de Deus, mas vive tudo isso aqui que a palavra vai falar agora. Então são pessoas que vivas, mas estão mortas para Deus, porque ainda não nasceram de Deus. Aqueles que nasceram de Deus são aqueles que vivem pelo Espírito Santo. Então, ele diz, porque as obras da carne são apresentadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, discussões, iras, pelejas, dissensões, heresias, que é falar algo que as pessoas acham que é verdadeiro, mas é falso, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, comer demais, e coisas semelhantes a essa. Então veja que tudo que se refere
As coisas deste mundo é o que as pessoas vivem. E essas pessoas estão o quê? Mortas para Deus, mortas espiritualmente. Porque elas ainda não nasceram de Deus. Elas não são filhas de Deus. Filhos de Deus são apenas criaturas. Então, para ser filhos de Deus, para ter o poder de se afastar e desprezar todas essas coisas, é preciso nascer realmente de Deus. Então ele diz aqui, coisas semelhantes a essas, os quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês estão vendo, gente? A palavra de Deus aqui é para nós que já conhecemos a palavra, a verdade que é Jesus, o caminho que é Jesus, mas para aqueles também que têm religião, aqueles que não têm, porque se torna do mesmo jeito. O que vale, importa, é a palavra, é viver. Então não importa se você tem uma religião, se você não tem, nada disso vai adiantar em nada. Tem que viver a palavra, tem que nascer do Espírito Santo para ter forças de desprezar essas coisas do mundo. A gente quando fala, olha, fulano bebia, fulano mentia, fulano vivia em bar, fulano fazia isso, fulano fazia aquilo, agora virou crente, não faz mais. Não faz mais, por que motivo não faz mais? Porque ele entende, porque ela entende. Ela entendeu, ele entendeu a palavra. Nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo, nasceu do coração. E entendeu que Deus é verdadeiro. E quem pratica, quem vive fazendo essas coisas, das quais fazia antes, achando que não tinha punição, que estava tudo bem, com aquele ditado que o diabo tem enganado muita gente por aí, somos pecadores, Deus entende. Deus não entende essas coisas. Deus compreende que você não quer se consertar, porque a lei dele é essa. Aqueles que vivem fazendo essas coisas, se morrer fazendo essas coisas, já está dizendo aqui na palavra, que não herdarão o reino de Deus. Paulo diz, eu vos já declaro, como antes já falei, que os quais vivem fazendo essas coisas não herdarão o reino de Deus. E quando diz que não herdará o reino de Deus, não fique feliz por isso, achando que você vai morrer nessa vida e vai para um lugar semelhante ao reino de Deus, ter paz e segurança. Não. Nós já sabemos pela palavra que quem não herdar o reino de Deus vai herdar o reino do inferno. O lago de fogo vai enfrentar a segunda morte, porque é para lá que vão aqueles que não herdarão o reino de Deus. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todo mundo. Então cabe a mim e a você. A gente cada dia mais está na palavra para que a gente possa ter o direito de morar com Deus. Então ele diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor, ou seja, amor pelo próximo, amor a Deus, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quem não está debaixo da lei do mundo, debaixo da lei da ira de Deus, não vai ter a bênção de Deus.